Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordeno aqui os cursos da área de educação da Gran Faculdade e é uma honra novamente estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? Nosso bate-papo semanal. Eu já me sinto com um canal no YouTube, né? Em que a gente pode dialogar e compartilhar experiências, práticas, teorias sobre a educação, o campo da educação. E hoje a nossa fala é sobre a sala dos professores e a formação continuada. Quando a gente pensa em fazer um curso de graduação ou um curso até de nível médio, mas um curso de formação de professores, ele é considerado o curso de formação inicial, aquele que você faz pela primeira vez. Então, se você for fazer o curso de formação de professores de nível médio, considerando aquele curso para normalistas, que alguns estados brasileiros ainda o têm, esse é seu curso inicial. Se você buscou um curso de formação de professores de nível superior, esse é seu curso inicial. O que difere um curso do outro? O curso de nível médio normalmente é um curso de 3 anos, está dentro ali do campo da educação profissional e tecnológica, em que o estudante vai cumprir as disciplinas do conteúdo básico, português, matemática, as ciências, né, química, física, enfim, tudo que é colocado como obrigatório para o ensino médio, mais as disciplinas pedagógicas. Eu falo com um pouquinho mais de propriedade porque eu sou professora numa escola de formação de professores lá no estado do Rio de Janeiro, tenho 10 anos dentro da Secretaria de Educação. Hoje eu dou aula de disciplinas pedagógicas, meu 2º ano como professora da disciplina de estágio supervisionado, né? Preparando essa prática de ensino e mais o estágio. Então, eu falo aí com o coração muito quentinho, porque formar professores é um legado que eu escolhi e eu acho que me coloca no mundo, né? Como pessoa e como professora. Então, esse seria um curso de 3 anos. O curso superior, ele segue as diretrizes curriculares nacionais, que se você está acompanhando aí o debate, estão em fase de reformulação, exatamente. Então, são cursos em média de 3.200 horas, cursos de mais ou menos 4 anos, em que ele tem uma densidade teórica, né? Mas também articulam a prática, com a prática pedagógica e com o estágio supervisionado. Os cursos de nível médio, eles têm muito mais um saber prático, né? A gente prepara aquele estudante para um saber mais prático, como construir um portfólio, como montar um mural na escola, como preparar jogos pedagógicos com material reciclado, todo o corpo de atividades recreativas, por exemplo, para a educação infantil, mas a gente também ensina os meninos e meninas a alfabetizarem. Já no ensino superior, muitos estudantes que buscam a licenciatura, eles vão ter jamais um arcabouço teórico, que vai, de alguma forma, possibilitar que ele articule a sua prática amanhã. Tem uma autora que eu gosto muito, a professora Terezinha Rios, e que ela fala que, assim, ser professor tem algumas premissas, né? Como a Bernadette Gatti, como tantas outras educadoras brasileiras. Mas ela traz uma questão, para mim é primordial, que ela fala que, após formada, o meu 1º ano atuando como professora, eu vou repetir algumas práticas, eu vou repetir o que eu vivenciei na escola de educação básica, o que meus professores fizeram. E ao longo do tempo, e aí isso varia de professor para professor, mas pode chegar até 7 anos, para que eu me sinta exatamente uma professora firme do que eu já acredito, das estratégias que eu posso utilizar. E aí eu vou conseguir consolidar a minha praxis pedagógica, que Paulo Freire tanto sonhava, né? Essa relação teoria e prática, em que a cada minha atividade prática eu busco mais a teoria, reformulo meus passos. Então, estou falando aqui da formação inicial. Como que funciona, então, a formação continuada? A Resolução 2 de 2019 entende que a formação continuada, ela pode acontecer, bem como a LDB, ela pode acontecer em cursos de extensão, em seminários, palestras, mas também na pós-graduação. Entretanto, essa formação continuada, ela é discutida à luz de alguns pesquisadores quando nós falamos que ela não deveria acontecer sozinha.
E como que acontece uma formação continuada? Bom, terminei meu curso de graduação, agora decidi fazer uma pós-graduação. Vou fazer essa pós em quê? Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, do curso de pedagogia. Quando eu me formei, meu curso de pedagogia ainda tinha habilitação em educação especial e habilitação em disciplinas pedagógicas do ensino médio, que é para dar aula no curso normal. Eu fui atuar numa escola como professora. Eu era professora regente, numa escola especial. Ainda se tinham escolas especiais com crianças muito pequenininhas. E ali eu fomentei o desejo de fazer uma formação continuada quando os meus estudantes se encaminhavam para uma atividade de arte-terapia. E eu me apaixonei por aquele trabalho. E aí eu busquei minha primeira especialização em arte-terapia. Então, a minha formação continuada, ela partiu da minha prática, do que eu já vivenciava enquanto professora. E assim foi, na pós que eu fiz em psico, na outra que eu fiz em PGAD, na que eu terminei há pouco tempo aqui na própria Gran Faculdade em coordenação e supervisão escolar. Desejo fazer uma nova especialização, mas são cursos de formação continuada que de alguma forma refletem na minha prática profissional. Mas elas refletem na minha prática, o quanto que eu partilho com os outros pares. A Bernadette Gatti é uma autora que diz e defende uma formação continuada em serviço. Ou seja, como eu fiz a minha primeira, eu estava atuando, vi algo que poderia melhorar a minha prática e ajudar o desenvolvimento dos meus estudantes. E a partir desse movimento, eu fui fazer a minha pós. Mas ela ficou muito para mim. A formação continuada em serviço é aquela em que vai 2, 3 professores fazem uma determinada formação, cursos de extensão, né? Um curso de alfabetização midiática, letramento digital, uso da internet em sala de aula. Tivemos tantos cursos parecidos com esse nos últimos anos. E a partir desse curso, eu vou dialogar com a minha rede de colegas. Onde que essa rede de colegas acontece? Na sala dos professores. E aí eu cheguei no ponto da nossa conversa. Por quê? A sala de professores é esse lugar em que a gente dialoga sobre quem são os nossos estudantes. Estando numa escola de ensino médio, hoje o meu estudante ele tem em média 14 professores diferentes. Ele tem uma relação comigo que ele vai ter diferente com os outros colegas. Então, muitas das vezes, eu vou conhecer o meu estudante não só pela relação que eu tenho com ele na sala, mas também pela relação que ele tem com os demais colegas, quando eu escuto os meus colegas na sala de aula. É na sala dos professores que dialogamos sobre outras práticas, sobre estratégias, sobre como a gente pode organizar, por exemplo, um projeto pedagógico juntos. Sobre a leitura de um determinado texto, a partilha de um determinado conceito. Olha, tem uma teoria que trata sobre determinado assunto. Você já ouviu falar? Então, a sala dos professores não é esse espaço apenas. Eu adoro que a gente troca cafezinho, tem lanchinho, né? Eu sempre faço um mega movimento na minha escola, porque eu sempre quero um lanche coletivo na quinta-feira. Mas para além desse lanche coletivo, eu estou ali partilhando com os meus colegas, os meus pares, a nossa própria formação continuada. Foi, por exemplo, numa dessas conversas na sala dos professores que uma professora me deu uma proposta pedagógica sobre a rotina escolar na educação infantil que eu não tinha aquela percepção. E ela falou como ela fazia aquilo, como ela desenhava a rotina escolar. Para quem não conhece muito sobre a rotina escolar na educação infantil, é muito comum quando a criança entra na escola e ela é muito pequenininha, que a gente vai estabelecendo com ela a rotina. Então, quando a criança chega, a gente às vezes faz a chamadinha, para que ela possa fazer o reconhecimento das letras, né, e associe aos nomes dos colegas e ao próprio nome dela, que a gente trabalha a questão do tempo. Então, como é que eu vou trabalhar o tempo? Então, trabalhei o tempo, hoje tá quente, tá chuvoso, tá frio, tá nublado. A gente vai trabalhar o que vai acontecer ao longo daquele dia. Isso faz parte da rotina escolar, para que a criança vá constituindo a ideia de tempo, né, um espaço-tempo, porque lá na frente eu vou precisar que isso já esteja internalizado nela.
E aí essa professora falou como ela fazia na escola que ela trabalhava, que ela aprendeu com outra colega. Então ela falou, eu fazia uma sequência e nessa sequência eu conseguia passar pelo pensamento linguístico, pelo pensamento matemático, pelo pensamento científico, pelo pensamento histórico, pelo pensamento geográfico, só usando a rotina escolar. E ela, aqui eu fazia isso. E naquele momento que ela falou aquilo, abriu-se uma janela para mim, minha janela do tempo abriu. Por quê? Aquela fala, eu nunca tinha aprendido nenhum material didático, eu nunca tinha lido aquilo em nenhum livro. Foi a experiência da colega que deu possibilidades que as minhas aulas de PPIP, que é o que eu trabalho hoje na escola, elas internalizem esse processo da rotina escolar. Então isso eu levei para as minhas estudantes. Da mesma forma que eu divido com as minhas colegas as atividades que eu faço com os meus estudantes. Então, um dos exemplos que eu levei para a sala dos professores no ano passado é como eu trabalho o espaço geográfico. Como que um futuro professor, por exemplo, na pedagogia, vai ensinar o espaço geográfico se ela não tem o reconhecimento ainda? Então, por exemplo, minha primeira atividade é pedir que as estudantes, desenhem a sala de aula, elas façam um mapa baixo da sala de aula. Então, o número de cadeiras, a mesa da professora, o quadro, a porta, depois ela se identifica naquele lugar. E aí, o quanto que ela precisa reconhecer como esse espaço foi sendo constituído. Isso faz parte do pensamento geográfico. Outro exemplo que eu levei para a sala, que eu faço com as minhas alunas, o desenho de como elas saem da casa dela e tem que chegar na escola. E aí, você sabe o nome de rua? Você virou à direita ou à esquerda? A rua era grande ou a rua era pequena? Estou trabalhando pensamento matemático, pensamento geográfico. E aí comecei a falar com elas como que eu fazia isso em atividades. Uma outra professora adotou. A sala dos professores é esse espaço em que o meu colega é o meu parceiro na minha formação. E é isso que eu trago para vocês hoje. Quando você estiver amanhã na escola como professor, você vai utilizar a sala como caminho para sua formação continuada? Quando você estiver fazendo estágio, estagiário não tem que ficar no cantinho não, tem que sentar no meio dos professores, tem que perguntar, tem que olhar o planejamento e perguntar, professor, como é que você fez isso? Porque é ali que ele vai dar conta da formação continuada. A atual BNC, a Base Nacional Comum de Formação de Professores, diz que a gente precisa fazer a formação teórica, precisamos dar conta da formação prática, mas precisamos também engajar esse estudante na formação continuada. A formação continuada não é apenas quando eu saio do ensino superior, quando eu pego meu diploma. A formação continuada é quando determinado assunto que eu gostei muito lendo aqui na graduação, eu decido me aprofundar. Quando eu busco outros materiais que falam daquele mesmo assunto. Isso é dar conta da formação continuada. Agora eu aguardo você, hein? Escreve aqui para mim como é que é a sala de professores aí da sua escola ou da escola que você está fazendo estágio. Me conta aí se você consegue fazer isso na sua escola. E até o nosso próximo bate-papo, tá bom? Beijo em todos e em todas e tchau, tchau!